A maquiagem em alguns filmes tem um papel fundamental na imersão da história. O Jim Carrey em Amores Canibais parece outra pessoa, e a sua maquiagem nem é tão transformadora assim. Sinto estar aqui. Custou pra você um braço e uma perna. Eu pensei em fazer esse vídeo depois que eu assisti o Frankenstein de Guilherme Del Toro, de 2025, essa versão dele. Agora, corra. Assim como muita gente, eu gosto bastante desse lado prático das coisas do cinema, que você pode de repente ver na rua, como uma fantasia de Halloween. Me diz aqui nos comentários, se você fosse pra uma festa de Halloween e fosse de Frankenstein, você iria do Frankenstein, do Guilherme Del Toro, essa nova versão, ou você iria da versão antiga do Frankenstein? Deixa aqui nos comentários, aproveita, deixa um like e bora pro vídeo. Tem um monte de maquiagem, assim como essa que eu falei do Jim Carrey, que só muda a aparência da pessoa, talvez ela fique até irreconhecível ali, mas ela continua humana. Existem relatos de que essa mudança ela pode até ajudar o ator a entrar no personagem, porque ele começa a se enxergar com essa nova versão da sua aparência e ele entra com mais facilidade naquele personagem. Mas eu não quero falar sobre essas maquiagens aqui, apesar de ter um monte. Eu quero falar daquelas maquiagens que transformam completamente a aparência da pessoa, daquelas mudanças radicais de monstruosidades. Em Stranger Things tem um monte de efeitos digitais, como o próprio Demogorgon, o Devorador de Mentes, e os Dermodogs são totalmente feitos por computador, mas eles quiseram trazer um visual mais impactante no vilão principal. O que eu acho mais desafiador no caso do Vecna é que a maquiagem não é só no rosto, ela é no corpo inteiro e levava de 7 a 8 horas a cada vez que ele ia fazer essa maquiagem. E como eles queriam dar movimento ao personagem, cada parte da maquiagem foi feita separada e depois colada no corpo dele. Olhando no final, parece até que é um traje completo, uma roupa que ele só veste ali, mas é como se fosse um quebra-cabeça. Cada parte é feita separadamente e colada no corpo dele para que ele possa ter mais mobilidade. A única coisa que ele veste mesmo no final é uma luva para dar movimento para aqueles dedos grandes que ele tem e que não precise de CGI, de efeito digital nesse momento, ele possa movimentar a mão de forma prática mesmo. Daí no final, o ator Jamie Campbell Bower some naquela maquiagem. Eles se inspiraram no Hellraiser, que tem um monte de maquiagem da hora também. Mas a primeira vez que eu vi o Vecna, eu achei que ele lembrava um pouco o Voldemort também. A Millie Bobby Brown contou nos bastidores que ela não conseguiu se concentrar na primeira cena, que ela teve que contracenar com o Vecna, porque o cara não saía do personagem e ela ficou realmente assustada. Eu queria falar do It aqui, mas diferente do Vecna, a maquiagem dele é bem mais simples. É só uma maquiagem de palhaço mesmo, a maquiagem meio craquelada, eles deixam a cabeça dele um pouco maior, uma peruca e tem uns dentes da frente que são aumentados também. E mesmo assim, eles levavam no filme mais de 6 horas para fazer essa maquiagem. Atualmente, na série, eles conseguiram reduzir esse tempo para 1 hora fazendo a maquiagem. Mas o que eu acho bom mesmo no It é a atuação do Bill Skarsgård. Esse cara parece que nasceu para esse papel. Isso misturado com os efeitos visuais, todas as transformações que ele faz para assustar as crianças. E esse mesmo ator, o Bill Skarsgård, interpretou o Conde Orlok em Nosferatu. E esse Conde Orlok de Nosferatu entra naquela questão que eu falei de maquiagens que só mudam a aparência da pessoa e não deixa com cara de monstro, apesar dele ser um vampiro. Mas o Conde Orlok é um personagem bem desafiador e o ator disse que ficava muito tempo isolado para entrar no personagem. E eu tinha esquecido totalmente que esse ator estava no filme. Ele ficou realmente irreconhecível nessa maquiagem. Nos X-Men tem alguns personagens que poderiam entrar nessa lista. Mas tem um que eu gosto bastante, que eu assistia sempre quando eu chegava da escola, no horário de almoço, e passava ali no SBT, que é o Fera. E eu gostava muito do Fera, porque apesar dele ser muito forte,
ele tinha um jeito intelectual e o maior poder dele era a inteligência. Foram 3 atores que interpretaram o Fera nos filmes. Em 2003, em X-Men 2, foi o Steve Bacic, que era um fera com traços mais humanos. Em 2006, foi a vez do Kelsey Grammer, em X-Men, o confronto final. Aí aqui nesse filme, eles já tentaram trazer uma aparência mais bestial, de fera mesmo. Por último, o Nicholas Hoult, em 2011. E aí manteve ele em todos os outros filmes depois de X-Men a primeira classe. O legal desse último é que ele passa por várias fases, desde ele humano, a versão humana, até ele se transformando numa versão mais fera, mais animalesca. E aí as outras versões dele mais forte fica para nossa imaginação, porque teve uma confusão lá com o direito dos personagens entre a Fox, a Sony, a Marvel. E aí eles não continuaram essa última versão dos X-Men. Mas eu queria muito ver um filme do Fera, um filme solo dele nos cinemas. Se você concorda comigo, se você acha que seria um filme legal, deixa aqui nos comentários. O Labirinto do Fauno, de Guilherme Del Toro, ganhou o Oscar de melhor maquiagem em 2006, então eu não poderia deixar de falar sobre esse filme aqui. Aí aqui tem 2 personagens que se destacam no filme, que é o Fauno e o Homem Pálido. Eles foram interpretados pelo mesmo ator, Doug Jones. O cara já tem 2 metros de altura e ainda eles colocam uma base para ele ficar 20 centímetros mais alto. O visual dele é inspirado nos próprios elementos ali do labirinto e também elementos da natureza. Já o Homem Pálido era para ter uma aparência mais humana, mas o diretor decidiu que seria muito legal remover o rosto dele e colocar os olhos dele nas mãos. Eu não sei se você já percebeu, mas tem algumas coisas que a gente leva muito tempo para fazer quando é a primeira vez, e aí a gente vai fazer de novo e leva bem menos tempo. Foi a mesma coisa com a maquiagem do Grinch. A primeira vez que eles fizeram levou mais de 8 horas para eles colocarem todas as próteses e definir o visual final do personagem. E depois que a produção foi fazer de novo, levou só 2 horas. Ainda é bastante tempo, mas mesmo assim, reduziu 4 vezes o tempo de produção. Agora imagina que todos os atores e os figurantes do filme têm uma caracterização meio parecida. Então imagina quantas horas o filme não deve ter gasto só com maquiagem. O cinema é coisa de maluco. E você achando que só precisava de uma câmera e um roteiro para fazer um filme. A facilidade do Grinch é que ele tem um design bem definido, ele foi desenhado, ele tem uma forma, um design que foi planejado ali, o que não foi o caso de A Mosca, de 1987. Vamos tentar imaginar junto aqui como seria a metamorfose de um homem se transformando numa mosca. É muito difícil, né? Eu acho que eu não consigo nem conceber esse tipo de pensamento. Então o desafio do filme foi chegar num resultado diferente a cada etapa da transformação de humano para mosca. Tudo foi feito à mão, com látex, cola, comida estragada e muita paciência. Foram criados 7 níveis diferentes de maquiagem, um mais grotesco do que o outro. No começo só acne, espinhas e pele oleosa. Depois unhas caem, dentes apodrecem. No final, ele literalmente deixa de ser humano. Jeff Goldblum passava até 5 horas por dia na cadeira de maquiagem. E isso para uma cena. A Mosca venceu o Oscar de melhor maquiagem. Mas mais do que isso, ele provou que o terror mais perturbador é aquele que faz você acreditar na transformação, por mais nojenta que ela seja. Eu sei que eu deixei um monte de filme de fora dessa lista, que você vai me ajudar colocando aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.